Então, apresentar os créditos, né? Agremiação Espírita Isabel, 30 de dezembro de 2021. Nós vamos trabalhar um texto, é a Nova Era. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, um espírito israelita. Mulhouse, né? Ou Mulhouse, porque inicialmente ela pertencia à Alemanha, né? Era uma cidade independente da Alemanha, em 1861. Nós vamos utilizar o livro de Kardec Alain, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, centésima, trigésima primeira edição, 13ª impressão, edição histórica, Brasília, FEB, maio de 2019. Então, vamos pegar a mensagem. Ô, Sandra, você pode ler para a gente o texto todo? Deixa eu só botar o fone que fica melhor o som. A Nova Era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável, do ponto de vista da matéria e mesmo
das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação seminatural, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então, nós vamos comentar essa página, que ela é muito interessante, né? O que a gente observa de início é a ação de Deus no processo de desenvolvimento das questões espirituais para a nossa humanidade. Nós vemos que são várias etapas que promovem o amadurecimento do espírito nas suas relações com Deus, consigo mesmo, né? Com o próximo, com a vida, enfim. É interessante que a gente observa a escolha de um povo para ser o encarregado de levar a mensagem, a ideia do Deus único para a humanidade inteira. Mas não só a ideia do Deus único, mas a essência das leis morais, né? A gente observa que todos os outros aspectos do desenvolvimento do ser, a inteligência, as artes, tudo isso, de alguma forma, a criatura busca por si mesma, porque elas atendem muito de perto ao interesse pessoal da criatura. Mas dentro dela, dentro do ser encarnado e desencarnado, existe uma busca que muitas vezes é apagada, fica escondida
por causa dos interesses imediatistas do espírito na sua busca de felicidade. Ele coloca, Deus trouxe para nós, no momento oportuno, um trabalhador, que é Moisés, né? Que veio trazer a ideia, quer dizer, desde Abraão, nós temos a ideia do Deus único, mas que os judeus pensavam ou entendiam que era o Deus deles, único para eles, né? Vinculado a eles. No entanto, essa vinculação que existia era para que eles espalhassem pelo mundo essa visão do Deus único e as suas leis. E Moisés veio com essa incumbência de trazer esses 10 mandamentos, que, na verdade, o mais importante e que engloba todos os outros é o primeiro, né? É amar a Deus. Aí tem uma série de colocações, né? De todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e por aí vai, e o próximo como a si mesmo, porque essa é a lei básica de sustentação do universo inteiro, a lei de amor, né? O amor que deve ser voltado também em relação a Deus, que é o nosso Criador, não por uma questão de obediência, simplesmente, mas por uma questão de visão, de entendimento, que aquele que nos ama profundamente, que nos deu a vida, que nos deu as condições de desenvolvimento espiritual, intelectual e tudo mais, que nos deu o alimento, as condições para a sobrevivência, as orientações, os educadores em todas as áreas, ele é natural que esse amor imenso deles para nós desperte no nosso coração, de uma pessoa saudável, um amor em direção a Deus, né? E o amor em direção ao próximo, com relação ao próximo, que é fundamental para que nós possamos nos libertar da atitude egoística, que é muito característica das expressões próximas da animalidade, né? O egoísmo, o orgulho, tudo isso tem muito a ver com as experiências próximas do campo da sobrevivência, né? E faz parte é um reflexo, né? Do instinto de conservação, o egoísmo, né? Principalmente. Então a gente observa que exercitar o amor em relação ao próximo é uma diretriz de conquistas muito importantes, de valores que mexem e que iluminam a criatura interiormente. Então vejamos que a proposta de Deus não é simplesmente prometer um paraíso no céu, uma experiência em algum momento após a morte, ou durante a vida, como muitos ainda querem. Não é esse o objetivo, é o desenvolvimento de uma felicidade que nós ainda não sabemos aquilatar. Que felicidade é essa? Mas é a felicidade que o exercício do amor, a experiência do amor, possibilita à criatura. Nós conhecemos vários sentimentos, né? Sentimentos inferiores, sentimento de ambição, de ódio, de inveja, muita coisa, que é exatamente a ausência de uma vivência de amor, em que a pessoa consegue descobrir no exercício desse sentimento em relação ao próximo, em que é capaz de abrir mão do seu interesse pessoal para beneficiar o próximo. E esses momentos são muito importantes. Nós estamos vendo agora uma hora de muito sofrimento para uma comunidade, várias comunidades da Bahia e de outros estados do Nordeste,
com essas enchentes. E parece que outras Minas também, situações muito difíceis. E a gente observa a mobilização de criaturas para amenizar aquele sofrimento e se colocam em situações, às vezes, difíceis de sacrifício, saem da sua comunidade e saem do comodismo e vão em busca de atender as pessoas. E, naturalmente, eu garanto que essas pessoas que fazem isso sentem uma felicidade que não se pode descrever, né? Então, essa felicidade que Deus nos propõe como uma lei, para que nós aprendamos a ser felizes amando, não egoisticamente, não como um sentimento possessivo, mas um sentimento de doação com equilíbrio, com sabedoria. Não é simplesmente doar de uma forma absoluta, sem perceber se essa doação está sendo benéfica ou não para a pessoa. Então é importante isso. Nós temos conhecimento pelo que os espíritos nos trazem, de mães, de pais, que no mundo espiritual percebem que a sua atitude na condução dos filhos, que sem dúvida alguma foi de um sentimento elevado, de amor, mas um amor que não raciocinava muito, em que ao invés de ajudar aqueles espíritos, entraram num processo de desequilíbrio e se perderam na vida. Então, o amor não é simplesmente doação. O amor é uma doação em que a criatura educa, em que a criatura desenvolve condições superiores. Por exemplo, Jesus, quando esteve entre nós, ele curou muita gente. Curou leprosos, curou paralíticos, curou cegos, curou doentes de toda sorte. Restaurou a vida àqueles que estavam em condições de quase morte, né? Pelos estados catalépticos, né? Mas ele não ficou nisso apenas, né? Ele deu orientações seguras para que as pessoas pudessem conduzir as suas vidas dentro dessa visão de equilíbrio no atendimento à vontade do Criador. Então, Moisés, ele teve essa importância, né? Uma missão de torná-lo conhecido não só dos hebreus, mas também dos povos pagãos, ou seja, de todo mundo. Concentrou numa população um conhecimento que depois deveria ser lançado adiante. Isso realmente é previsto no Velho Testamento. Nós vamos encontrar relatos que mostram essa importância de divulgação. Então, esse foi um ponto importante, né? Para revelar, por Moisés e pelos profetas, né? E esse povo passou por vicissitudes muito grandes. É interessante, né? Um povo que tinha um conhecimento da lei, da existência de Deus, né? Deus único, e que estava nessa missão importantíssima de levar essa mensagem para a humanidade inteira, mas que passou por grandes vicissitudes, né? Muitas delas em decorrência das suas invigilâncias, mas outras porque é interessante porque as pessoas demonstram a sua fé verdadeira em Deus não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, nós também demonstramos a nossa fé em Deus, a existência de Deus, a convicção de que Deus existe, essa fé profunda que a pessoa traz dentro de si. Mas principalmente nas horas difíceis, porque nas horas difíceis costuma haver a demandada, as pessoas esquecem. E também nas horas fáceis, as pessoas às vezes abandonam Deus e vão em busca de outros deuses, né? O Deus do dinheiro, do poder e tudo mais.
Então, a missão era uma missão importante de levar esse conhecimento. Então, diz, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. É verdade. Quando a gente observa lá, basta esse mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo, né? De todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, resume tudo. Tanto é que quando o doutor da lei chegou para Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna, né? Conquistar a vida eterna. E Jesus disse para ele, olha, o que você lê? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Aí ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está na lei antiga. Aí Jesus disse simplesmente, faze isto e viverás. Ou seja, ele não acrescentou mais nada àquele mandamento. Isso quer dizer que todos os outros conhecimentos, tudo que vem depois em termos morais, são explicações, são trabalhos que nos facilitam o entendimento de como é amar o próximo. Que às vezes nós sabemos que é amar a Deus e amar o próximo, mas não sabemos, precisamos às vezes de exemplos para que nós compreendamos como é que se exercita o amor, como é que nós exercitamos o nosso amor a Deus, né? Porque muitos de nós, muitas vezes, quando as coisas vão mal, as pessoas se afastam, dizem que não creem mais em Deus, porque a visão que se tem de Deus dessas pessoas é uma visão deturpada. É como se Deus tivesse que fazer a vontade da pessoa e não o contrário. Assim, a nossa vontade, às vezes a gente pensa que a nossa felicidade é quando a nossa vontade é atendida. Quando a nossa vontade não é atendida, nós não somos felizes. Mas, na verdade, nós estamos, ao longo de muito tempo, né, milênios, fazendo a nossa vontade. E ainda não estamos na condição de um espírito feliz. Por quê? Porque a nossa vontade é uma vontade míope, é uma vontade que não enxerga 1 metro além de nós mesmos, em termos de vida. Então, a visão é diferente. Então, esses 10 mandamentos, ele diz assim que os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido. A gente vai ver até coisas estabelecidas por Moisés e outros, né, que traziam orientações que eram contraditórias ao ensino do amor ao próximo, ao não matar. Então a gente observa que são concessões que são feitas pelos legisladores da época, né, para poder conter aquele povo. E, naturalmente, vão ser responsabilizados por aquilo. Então, as pessoas não tinham ainda uma visão superior espiritual mais pura para compreender verdadeiramente esses ensinos, né? Mas eles funcionaram como ele diz aqui, um frontispício brilhante, um farol para clarear a estrada da humanidade. E, naturalmente, espíritos mais que foram amadurecendo, que foram refletindo e passaram a viver aqueles ensinos do Velho Testamento, eles conseguiram vivenciar os aspectos morais de uma tal forma que depois poderiam ser considerados cristãos efetivamente, sem terem sido seguidores do Cristo durante suas vidas, terem conhecido o Cristo propriamente. Então ele diz aqui, ó, e quem está falando é um espírito judeu, né? Vamos ver lá.
o espírito israelita, né? Então, a moral que Moisés trouxe, ela era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, olha só que interessante, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma. Eles não eram semi-selvagens na sua vida comum, mas quanto ao aperfeiçoamento da alma, estavam mais próximos da vivência selvagem. Eles não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, porque aquilo estava enraizado. A gente observa hoje pessoas que se identificam muito com o Espiritismo, mas que ainda trazem muita saudade dos rituais, porque aquilo está impregnado na pessoa. Quer dizer, é uma coisa que a pessoa ainda não se libertou dessa questão dos rituais. Esses espíritos que estavam nessa época, eles estavam acostumados a fazer, no passado, holocaustos de vidas humanas. Depois passaram para experiências de holocaustos de animais, de oferendas, para agradar a Deus. É uma visão assim, distorcida do amor de Deus, como se Deus precisasse que nós dessemos presentes a Ele, ofertas a Ele, para, para que Ele ficasse satisfeito, para que Ele nos trouxesse uma vida feliz e tudo mais. É uma visão ainda em que a pessoa se coloca muito Deus para ela é como ela acharia que ela ficaria satisfeita. Se a pessoa me der presente, me agradar, eu gosto dela, eu faço bem a ela. Mas se ela não me agradar, eu não faço. Então, eles pensavam que Deus seria da mesma forma. Então, aí seria Deus a semelhança da criatura, uma visão que precisaria amadurecer ainda. Outra coisa que ele fala aqui, que é interessante, ele diz aqui, ó, que não poderia, né, não entendia o que não podia ser por holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Olha só, isso ainda vale para hoje. E não estou dizendo para pessoas que não têm conhecimento dos ensinos de Jesus, de espíritos que seguiram religiões cristãs e até espírita pode ser, mas que no mundo espiritual guardam ainda essa ideia de que não pode perdoar. Embora tenham aprendido com Jesus a importância do perdão, mas não compreendem, não assimilam, não querem. Por quê? Porque tem uma visão profundamente distorcida da vida, não sabem, não conhecem efetivamente. Então ele diz assim que eles eram notáveis do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade. Olha só, aqui ele está dando uma visão de inteligência moral. É bem pouco tempo que a gente ouviu falar de vários tipos de inteligência. Não é verdade? A pessoa tem inteligência emocional, inteligência disso, daquilo. Olha, essa mensagem é de 1861. E está falando que as pessoas, aqueles espíritos, tinham uma inteligência muito atrasada, não é nas questões de vida lá, não, atrasada em termos de moralidade. Moralidade não quer dizer simplesmente que a pessoa é indecente. Moral é a regra de bem viver, nos dizem os espíritos no livro dos Espíritos. Regra de bem viver.
E a regra de bem viver está na obediência às leis, à lei de Deus, à vontade de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus. Então, se a pessoa não compreende isso, o primeiro passo é conhecer e compreender. Mas isso só não basta, porque, como nós dissemos, há pessoas, há espíritos encarnados e desencarnados ligados à religião que não perdoam, não querem perdoar. Então, isso é uma inteligência atrasada em moralidade. Pode ser avançada em outras áreas, né? Mas no campo da moralidade, a compreensão disso é um atraso espiritual. Mas eles não se converteriam sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Quer dizer, é um salto muito grande. Mas Deus coloca as coisas assim à frente da posição que a humanidade se encontra, para que a humanidade vá se habituando àquela ideia, vai refletindo, alguém vai trabalhando aquilo para que ela compreenda aquilo. Quando a gente lê lá o Paulo Estevam, a gente vê dois espíritos importantes ali. O Gesiel, que depois vira Estevão, e o pai dele. Os dois eram israelitas. Eles acreditavam profundamente em Deus. Mas o pai dele, quando passa por uma situação adversa, difícil, ele não compreende que deva ser assim. Não é justo que ele passe por aquilo. Já o Gesiel fala assim, não, se Deus nos coloca nessa situação, é porque ele quer nos experimentar de uma forma importante. Ele tem uma visão diferente, embora os dois sejam israelitas, sejam seguidores lá de Moisés, estudassem o Velho Testamento, né? Mas um está numa posição de amadurecimento maior do que o outro. Então, de um modo geral, os espíritos estavam muito atrasados nesse ponto aí. E não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. É pedir demais. Mas lá, a semente está lá, por isso que ele disse que Moisés, né, tem toda a moral cristã. Olha lá. Ele coloca lá na frente, né? Ali, ó. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Ou seja, Deus estava transmitindo para as pessoas um conhecimento, uma visão de vida que as pessoas, a humanidade inteira, não estava ainda em condições de absorver. Mas, com certeza, algumas pessoas estavam. E são essas pessoas que percebem isso, que vão passando, vão desenvolvendo esse sentimento naqueles que estão sob a sua tutela. Então, ele vai continuando aqui. Então, era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual é que apresentava, então, a religião hebraica. Então, apresentar no templo as oferendas, né? Aquelas coisas todas. Então, os holocaustos lhes falavam os sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, eles tinham uma visão da alma, né, da coisa, mas ainda estavam muito vinculados a essas expressões de ordem material. Ele entra aqui falando sobre Jesus, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Olha só que coisa, né? Já na época de Jesus, ele vem para trabalhar, para desenvolver esse aspecto mais espiritual da crença religiosa. Ele se afasta lá ele não renega as oferendas, tanto que ele diz, quando a pessoa for orar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ela, ou
que ele fez alguma coisa em relação ao outro, vai até ela antes de fazer a oferenda, vai até ela, acerta, resolve as questões e depois vem e faz a oferenda. Ou seja, Jesus compreendia que as pessoas ainda estavam apegadas àquelas oferendas. Então, deixa fazer, não vai prejudicar naquele momento. É uma prisão, né? Mas desde que faça o essencial, se reconciliar com o inimigo. Então, Jesus traz uma, uma vivência que transcende aquelas práticas religiosas que eram consideradas, que o Paulo fala, né, em suas cartas, que são as obras. O Tiago colocava que a fé sem obras é morta. E o Paulo, quando fala das obras, ele fala muito da fé, né? Ele está se referindo porque aquelas oferendas é que eram consideradas as obras, fazer aquelas obras. Tanto é, o pessoal às vezes critica, não, você precisa de realizar coisas do bem. Quem realizou mais coisas do bem do que Paulo de Tarso? Então, ele tinha uma compreensão muito mais profunda, mais ampla, né? Então, Jesus, a moral evangélico-cristã que vai renovar o mundo. Ou seja, o que vai renovar o mundo não é a mudança puramente de ordem material, não é a conquista de algum conhecimento diferente, não é uma estrutura político-econômica diferente. Não. O que vai renovar o mundo é o desenvolvimento em cada ser da moral evangélico-cristã, que vai aproximar os homens e torná-los irmãos. Ora, quando nós nos tornarmos irmãos uns dos outros, a Vera até leu a mensagem do Emmanuel, no futuro, que é muito interessante. No futuro, o irmão não vai denunciar o outro irmão. Não vai denunciar por quê? Porque o outro irmão não vai fazer nada que mereça ser denunciado. As prisões fecharão. Por quê? Vamos soltar os ladrões, os criminosos? Não, porque não haverá ladrões nem criminosos. Os canhões vão ser transformados em arados. Isso é uma colocação de estudo de economia. Pessoal, você faz arado ou faz canhão? É uma decisão econômica, política econômica. Então, se você não vai ter guerra, para que canhão? Para que policial? Para que exército? Para quê? Né? Então, é importante isso. Quer dizer, quando os homens se tornarem irmãos, as criaturas encarnadas se tornarem irmãos, e os desencarnados, isso aqui vai virar um paraíso. Agora, como é que vai resolver isso? É Deus que vai fazer essa transformação? Não. O que Deus vai fazer é o que ele está fazendo desde lá, do passado de Moisés para cá. A gente está vendo trabalhos emissários dele, os trabalhadores que vêm e dão as orientações. Jesus trouxe a mais pura orientação, ensinando e vivendo, mostrando como se faz. Então, esse é o trabalho de Deus. Sensibiliza os espíritos que estão alerta. Esses espíritos operam no mundo espiritual e encarnados para essa transformação. Ou seja, nós que estamos encarnados, estamos recebendo essas orientações, nós temos uma tarefa importante, que é contribuir para essa renovação do mundo. De que forma? Renovando a mim mesmo e renovando aqueles que estão sob a minha influência, os meus filhos, os parentes, né?
pelos valores que a gente passa a assimilar e a viver. Então, vai aproximar os homens e torná-los irmãos. Por isso que, veja só que interessante, na época de Jesus, os judeus estavam muito inquietos com relação ao domínio de Roma sobre eles, lógico, e a cobrança dos impostos. Cobrança de impostos não é só quando o romano cobra, não, até do parente dele, todo mundo reclama de cobrança de impostos, que há de fazer. E Jesus não estava preocupado em derrubar o Império Romano, porque o problema não se resolve assim. Você vê, o Império Romano acabou. A exploração de um país sobre o outro acabou? Não. A exploração de classes sociais mais privilegiadas acabou? Não. Existe gente com fome? Existe. É por falta de comida? Não. Todo mundo sabe isso. Então, essas coisas ocorrem é porque as pessoas não pensam nas outras, só pensam em si, no poder que quer alcançar, na riqueza que quer alcançar. E isso não é só uma questão de distribuição, não, é uma questão mais profunda, em que as pessoas têm que desenvolver essa capacidade de ver o outro como irmão. E diz, e essa a mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo. Então, Jesus não estava preocupado em mudar o titular da exploração. Ele estava preocupado em mudar, ou não preocupado, ocupado em plantar no coração de cada um esse sentimento de amor a Deus e ao próximo. Porque fazendo isso, tudo se transforma. Tudo se transforma. A gente pensa que às vezes as leis vão resolver os problemas. Não resolvem. O que resolve o problema da humanidade é educação, não educação formal. É educação no sentido de valores morais em que você apresenta. As pessoas compreenderem que é importante respeitar o próximo, amar o próximo. Estados Unidos tem lei, tem país que tem leis de pena de morte. Não acaba com a criminalidade. É uma coisa que está no espírito. E a humanidade vai aprendendo isso. Tanto é que a pena de morte vem diminuindo, vem sendo abolida em muitos povos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra. Então, o que vai transformar a Terra não é um sistema mágico, econômico ou político, não é uma pessoa política, não é isso. É a humanidade, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. A gente não consegue transformar a Terra sem que haja uma transformação do espírito. A transformação do espírito transforma a Terra. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Ora, quando a gente está trabalhando isso aí, o espiritismo e a humanidade, nós não estamos nos referindo apenas às pessoas encarnadas, aos espíritos desencarnados. A humanidade, ela é composta de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados, vinculados à Terra. Então, o espiritismo ele é importantíssimo, porque ele traz a mensagem de Jesus, essa moral evangélico-cristã, que vai transformar a Terra. Então, a gente tem que
refletir sobre isso. Ele diz, são chegados os tempos. Então, é interessante que ele coloca, eu achei bonito isso. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, né? Tem na história não sei se é da matemática, tem um camarada que falava assim, me deu uma alavanca que eu desloco o mundo. Uma coisa assim, por aí. Então, a alavanca, às vezes, não tem força de fazer a coisa mudar, mas com uma alavanca, você consegue deslocar o obstáculo que está fazendo. Então, o Espiritismo é essa alavanca, que vai dar visão para a pessoa ajudar a humanidade a avançar. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Olha só, nós estamos nesse tempo, que é um tempo de transformação. Agora, será que todas as ideias que estão circulando são ideias que vão levar o progresso para a humanidade? Ou são ideias velhas? A gente tem que refletir sobre isso. Nem tudo que aparece repaginado como coisa nova é nova. A única coisa, as únicas ideias que não foram ainda experimentadas pela humanidade são as ideias que Jesus trouxe para o convívio entre as criaturas e para a relação da criatura consigo mesma e com Deus. Essas continuam novas. Não foram vividas pela humanidade, foram vividas por pessoas que, vivendo-as, se iluminaram, se libertaram de muita coisa. Então, nós vamos ter, nós estamos num momento que são lutas, Kardec fala isso no livro A Gênese, lá no final. É uma luta de ideias. Você vê que hoje em dia a gente ouve falar de neonazistas, é um negócio absurdo. Ninguém poderia pensar que isso ia existir de novo. São pessoas que estão lá no passado, né? Não olham para o futuro. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, que é uma palavra que é muito mal compreendida. A pessoa pensa que liberdade é a pessoa fazer o que bem entende, mesmo que atinja a liberdade do outro. Não é isso. Eu não sou livre para fazer o que eu bem entender. Eu sou livre quando eu sei as consequências do que eu estou fazendo e por isso eu respondo por aquilo que eu estou fazendo. Então, as ideias de liberdade foram precursoras. Ele aproveita essa ideia. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Mas que lutas são essas? São lutas de ideias. E que a criatura, tem que lutar dentro de si, muito mais dentro de si do que fora de si. Lógico que nós, como espíritos imperfeitos ainda, com grandes dificuldades, nós temos uma luta imensa dentro da gente para resolver. Agora, no trabalho do bem, da vivência dos ensinos de Jesus, nós temos essa luta interna e vamos ter uma luta externa também. Porque os adversários do Cristo, né? Os adversários do verdadeiro progresso, vão atuar no sentido de impedir que essa mensagem ocupe o espaço da mente das pessoas. Você vê, Jesus, ele anunciou lá para os discípulos, olha, quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz dia a dia e siga-me. Não basta dizer que Jesus é o máximo, botar camiseta com Jesus no peito, botar uma correntezinha, escrever Jesus. Isso é fácil de fazer. O difícil é seguir Jesus. Seguir Jesus. Então, quando ele diz negue-se a si mesmo, essa é a luta interna. Negar a si mesmo é negar aquela vontade viciada, desequilibrada, que nós treinamos e automatizamos em muitas existências. É aquela atitude da preguiça, aquela atitude da busca do prazer passageiro só por isso. Felicidade é isso. É querer ser feliz fazendo o que eu quero. Eu tenho que ser feliz. A gente não sabe ser feliz. Ser feliz, eu faço alguma coisa em que eu me prejudico e prejudico os outros, isso não traz felicidade. Isso traz uma experiência que pode até dar prazer para a pessoa. Mas lá na frente eu vou ter que responder, vou ter que consertar isso tudo aí. Então, essa, essa luta, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, é negar o homem velho dentro da gente, para que a nossa essência boa seja fortalecida. O que nós temos feito nas diversas encarnações até hoje, a humanidade em geral, é negar o nascimento do homem novo dentro de nós. Aquela colocação que tem no Evangelho, no Novo Testamento, de quando Herodes soube que o Cristo ia nascer, ele chegou a um ponto lá que ele mandou executar as crianças todas numa determinada faixa de idade. A gente acha, poxa, que absurdo isso. Mas na humanidade, isso não ocorre. As pessoas matam, vamos dizer assim, o Cristo dentro de si, antes que ele nasça. De que forma? Fortalecendo o homem velho que existe dentro da pessoa. Não, eu me sinto bem fazendo isso. Claro, nós fizemos isso durante muitas encarnações. Então, é uma luta interna. Negue-se a si mesmo, negar esse eu enfermo, para que o homem novo surja. Aquela luta de Paulo de Tarso. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Olha só, o mal que eu não quero, então, ele não quer mais fazer o mal, mas está tão automatizado que faz. Somos nós. O bem que eu quero, como eu não estou perseverando nesse bem, eu quero, mas não faço. Mas chega um ponto da vida dele que ele diz: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha só, ele deixou o Cristo nascer dentro dele, mas isso custou o quê? Luta, trabalho. Maria de Magdala, mesma coisa. Numa condição terrível de vida, na, no amor sensual, nas experiências sensuais, no prazer material. E quantas pessoas que não chegam a se prostituir, mas que vivem pelo prazer material apenas, pelo prazer que o corpo dá. Lógico que o corpo dá um prazer. Não é negar o prazer do corpo, é responsabilizá-lo, torná-lo responsável, porque o sexo é uma coisa divina, é uma força criadora, os espíritos nos colocam isso.
Então, negue-se a si mesmo, é se trabalhar o mundo íntimo. Ah, eu quero isso, mas, poxa, eu não posso me sacrificar para ir adiante. Essa semana eu vi as colocações do Papa Francisco, muito interessantes. Ele colocou 3 palavras importantes para um casamento. Se não me engano, uma era, por favor, obrigado e desculpe-me. A internet caiu em cima do Papa. Uma delas que eu vi dizia assim, as 3 palavras deveriam ser amor, sexo e dinheiro. É a visão das pessoas. A visão acha que está falando coisa muito profunda, né? Mas é muito rasteira. E esse amor que ela fala cá para nós não tem nada de amor, né? Você assim, não tem nenhum respeito a, ao chefe de uma religião importante. Então, nós estamos num mundo das ideias, né? As lutas das ideias. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Ou seja, seguir Jesus significa pegar uma cruz. A cruz da ideia de quê? Sofrimento, né? Dor e morte. Poxa, legal, porque essa morte, se a gente pegar a cruz do Cristo, cruz da nossa vida, nós vamos sofrer e vamos morrer. O que vai morrer para quem pega a cruz do Cristo? Para quem nega a si mesmo, pega a cruz do Cristo, vai morrer na cruz. Mas quem que vai morrer? Vai morrer o homem velho. E quando Cristo morre na crucifixão, 3 dias depois, ele ressurge, não com o corpo físico, mas ele mostra que ele está vivo. Então, nós vamos matar, carregando a cruz do Cristo, vamos matar o homem velho e, em seguida, paralelamente, nasce o Cristo dentro de nós, como nasceu em Paulo de Tarso. Então, são lutas. Quem chega e diz que a gente vai conseguir, que esse negócio de lutar, sofrer, fazer sacrifício, não precisa para alcançar a condição de pureza, não sabe o que está dizendo. Porque Jesus disse o contrário, a não ser que eu seja mais sábio que Jesus, o que não é verdade. Então, o processo de desprendimento das coisas do passado é um processo doloroso. É doloroso. Mas é doloroso porque ainda não provamos os benefícios das conquistas superiores. Não é que a gente vai ficar sofrendo a vida toda, não. O sofrimento é até que a ferida cicatrize e nós fiquemos curados, né, dessas imperfeições. Então, ele diz que vai ser com lutas. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias, as ideias verdadeiramente progressistas, porque essa é uma palavra que hoje é usada para determinadas bandeiras que se chamam de progressistas e que, na verdade, não são. Por exemplo, um país que passa a adotar torna legal o aborto, é um país progressista, aos olhos do mundo, não é aos olhos de Deus. A visão materialista. Então, nós temos ideias que têm nas suas bases coerentes com o materialismo, com a visão materialista, que você não é um espírito, você é um corpo. Se você entende que o corpo que você é, que nós somos um corpo físico,
Muitas dessas ideias que são colocadas no mundo são perfeitas. Mas a questão é que nós não somos um corpo. E isso não é uma questão de crença. Isso é uma questão de conhecimento. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões. Então, nós vamos ter discussões isso. E nós vamos ter essas discussões nos próprios meios religiosos. Sem dúvida, há adeptos de religiões que defendem questões que não estão de acordo com os ensinos de Jesus. É porque eles querem. E nós vamos ter isso também no movimento espírita, sem dúvida. Então, vai ter abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer bem Deus, quer dizer, bem no que podemos conhecer, pelo que os Espíritos nos informam. Os ensinos de Jesus, né? Os ensinos dos Espíritos, para a gente ter uma base, porque a pressão do mundo é muito forte, né? Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Olha só, a visão que o Cristo traz para a gente, que o Espiritismo reforça, abre para nós, nos permite abraçar uma ciência, que isso é uma ciência de vida, que dá a chave para nós da vida futura. Eu sei para onde eu estou indo. E descerra as portas da felicidade eterna. Quer dizer, a gente começa a compreender qual é o caminho para a felicidade verdadeira. Não a felicidade momentânea de um prazer esporádico. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, o Espiritismo a concluirá. Olha, por que eu trouxe essa mensagem? Parece que não tem nada a ver com a ação dos espíritos inferiores, que na verdade nós fazemos parte também, né? Nós não somos superiores. Nós temos um conhecimento superior, sem dúvida. Agora, a nossa superioridade vai ser em função da vivência do que nós aprendemos. Agora, vejamos bem, nós estamos vendo aqui para onde o mundo está indo. Veja só, lá de Moisés até hoje, os conhecimentos que foram chegando a respeito do espírito, da nossa realidade espiritual, da vida, da felicidade, o que é realmente a felicidade. Nós estamos com uma bagagem de conhecimentos muito importante, muito valiosa. É um tesouro isso. Aliás, no livro Paulo Estevão, quando Estevão foi acolhido por Pedro lá na Casa do Caminho, e depois que se recuperou, conversando com Pedro, tomou contato, ele já era um cristão sem ter conhecido Cristo. Tomou contato com as anotações de Levi, de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Ele leu aquilo, devorou aquele texto e disse assim: isso aqui é um tesouro. Descobriu o tesouro do futuro da humanidade. Nós comparamos até com as colocações de Kardec, quando ele tem os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Está lá em Obras Póstumas, ele dizendo, ele viu naquilo ali a solução para os problemas da humanidade. A possibilidade de conhecer
passado, futuro, para quê? Por que nós estamos nessa vida? E ele se decidiu a estudar profundamente aquilo. Ou seja, ele não ficou embevecido com o fenômeno pelo fenômeno. Ele ficou embevecido pelo que o fenômeno trazia para ele, que ninguém estava percebendo, que era o que ele buscou durante toda a vida dele. Ele enxergou ali a vida espiritual, a sobrevivência do espírito, os ensinos, tudo isso abriu para ele, e ele falou, mergulhou e trouxe para nós esses livros abençoados, que nós deveríamos considerar, como Estevão considerou o Evangelho de Mateus, um tesouro importante. E aí nós temos que refletir, será que nós damos valor a isso como um tesouro verdadeiro? Então, mas por que a gente colocou isso? O mundo aqui está mostrando assim o encaminhamento. Desde lá, desde Moisés, nós temos recebido a essência das leis morais. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Passa o tempo, chega Jesus, avisado pelos profetas, chega, ensina e mostra o que nós devemos viver. Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele agir mal contra mim? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Ele não diz isso para os outros fazerem, ele faz. É julgado por um juiz que diz que ele não tem nenhum problema, que ele é inocente de qualquer coisa, mas mesmo assim o condena. Fez o que queria fazer. Jesus não reclamou com ele, eu acho um absurdo o que você faz. Deixou ele fazer aquilo. Um discípulo traiu, o outro negou, os outros se afastaram. Os que foram curados por ele, onde estavam? As pessoas pediram para ele ser morto, na cruz. E aí o que Jesus faz? Ele pede a Deus que os perdoe. E nós sabemos que o perdão de Deus não apaga as nossas dívidas, os nossos erros. O perdão de Deus é quando ele nos dá a oportunidade de corrigir o que nós fizemos de errado. Esse é o perdão de Deus. Ou seja, na verdade, Jesus estava pedindo a Deus que desse oportunidade para eles corrigirem os seus erros. Perdoai, porque não sabem o que fazem. Ou seja, não têm noção. E muitas vezes, em nossas vidas, nós fazemos coisas como se não tivéssemos noção do que estamos fazendo. Mas o conhecimento ele é importante. Então, a vida está caminhando nessa direção. Jesus apontou lá, olha, os mansos herdarão a terra. Mas só tem gente brava na terra. Gente valente, né? Gente agressiva. Mas ele falou, olha, os mansos herdarão a terra. O manso não é a pessoa apática. O manso é alguém que trabalha, alguém que reflete, é alguém que ocupa o seu tempo esclarecendo, mas não se exaspera, não agride, não busca revanche. O mundo está caminhando para essa direção. E aí nós vemos espíritos desencarnados que têm conhecimento da mensagem do Cristo, mas que foram atingidos de alguma forma pela injustiça dos homens, que a gente depois teria que refletir se essas ações perante Deus foram injustas, mas foram injustas em relação a eles. Então a gente observa
espíritos nessas condições que pararam de caminhar. Às vezes eram bons chefes de família, mas sofreram alguma tortura, algum crime, alguma calúnia, alguma destruição do lar, e partem para um processo de vingança. Olha, se a gente olhar o mundo para onde está indo, se eu me apegar à vingança, eu estou indo na contramão. Eu estou indo para a época mais primitiva da humanidade. Isso faz jus à minha inteligência? Então é importante a gente refletir. O mundo está caminhando para um mundo de regeneração. Por que razão eu vou sair do meu caminho de evoluir, de fazer o bem, de me renovar, para ir em busca de uma revanche? Por quê? Não, porque ele tem que pagar por isso. É como se alguém queimasse a minha casa e eu, ao invés de reconstruir a minha casa, fosse destruir a casa do outro que me queimou a casa. Então nós teríamos duas casas arrasadas, duas pessoas sem casa. Ora, Deus me dá a oportunidade de reconstruir a minha vida. Ninguém tem o poder de alcançar a minha casa mental. Ninguém tem a força, capacidade de destruir uma pessoa espiritualmente. Não tem. Quem tem essa capacidade é a própria pessoa. Se alguém fere alguém, se alguém me fere e eu vou em busca da vingança, eu mordi a isca. Eu mordi a isca. Eu caí na armadilha e eu vou destruir a minha casa mental, a minha felicidade, a minha paz. Não é ele, sou eu. Então, a inteligência, a mensagem de Jesus, é uma mensagem que requer inteligência. Então, tem gente que está sofrendo até hoje porque não se dispõe a perdoar, a caminhar na direção do perdão. Vai continuar sofrendo, não porque o outro está fazendo isso, é ela própria que está fazendo isso. Mas como é que ele vai pagar? Meu filho, quem resolve isso é Deus. Porque a justiça que eu penso que quero fazer não é justiça. Eu quero destruir o outro que me fez sofrer. Deus não quer destruir ninguém. Ele vai dar a cada um de acordo com as suas obras, para aprender. É educativo, para que ele se levante, não é para que ele seja destruído. Então, isso deixa com Deus, porque Jesus falou: não passará da lei nenhum tio sem que tudo seja acertado com Deus. Ou seja, porque Deus não quer esboços imperfeitos. Se eu faço coisas erradas, eu vou ser chamado pela lei de Deus para corrigi-los. Se eu não corrigir, eu vou continuar sendo um espírito imperfeito. E Deus quer que eu seja um espírito perfeito lá na frente. Então eu tenho que corrigir os erros. Mas corrigir os erros do passado não significa que eu atingi a perfeição. Só estou corrigindo os desvios. Eu tenho muito que aprender, muito que servir, muito que amar, aprender a amar, a compreender e tudo mais. Então, se alguém me feriu, se alguém me atingiu, eu posso não sentir nada disso que eu estou falando. Mas a minha inteligência tem que começar a ajudar
meu mundo íntimo, para eu saber o caminho que eu tenho que seguir, até que os meus sentimentos se ajustem, se harmonizem com aquilo que eu estou aprendendo. Isso é a pessoa se libertando. Então, o adversário espiritual é uma vítima dele mesmo. Foi vítima do outro no passado, mas agora ele está sendo vítima dele mesmo e precisa perceber isso para que ele se liberte. O outro vai se libertar aprendendo a amar, a corrigir os erros, a servir. Então, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem para nós encarnados, que trazemos grandes dificuldades do passado e que existem, estão vivas dentro de nós, e também para os nossos irmãos, queridos irmãos espirituais, que muitas vezes operam nesse processo de vingança ou de ir contra as orientações do Cristo, que é a criatura que esteve na Terra, que mais nos amou e que nos ama, que nunca nos abandonou. Então é uma injustiça nossa trabalhar contra o Cristo. E é uma falta de inteligência trabalhar contra nós mesmos. É o que iremos trazer hoje, meus irmãos. Muita paz,